Glória a Deus, aleluia. Deus Santo, Deus Vivo, Deus de poder, Deus de glória. Estamos alegres e felizes porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, nos guardado e nos livrado do maligno. Glórias a Deus por isso. Eu convido os irmãos que Deus se colocar de pé para fazer uma oração para a abertura deste trabalho. Oremos. Eterno Deus de maravilha e de bondade, toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao teu bendito nome, Senhor. Deus querido, Deus santo, venha falar com a tua igreja esta noite, Deus. Venha nos alimentar com a tua palavra, Senhor. Nos ensinar os teus mandamentos, os teus estatutos, Senhor. Para que venhamos colocar em prática em nossas vidas, Senhor, na terra dos viventes, Senhor. Ó Deus querido, esta igreja te ama, esta igreja te adora, Senhor. Esta igreja te serve em espírito e verdade, Senhor. Continue abençoando esta igreja, multiplicando, prosperando, Pai, porque é o teu nome que é exaltado e glorificado para todo sempre, Pai. Toma a direção deste trabalho, Pai, para os nossos amigos internautas, Senhor, em nome de Jesus, para os amigos vizinhos, aonde a nossa voz, através deste microfone, tem alcançado, Senhor. Faça uma obra na vida de cada um, Senhor, meu Deus e meu Pai. Repreenda toda a obra do inimigo, Senhor. Venha curar, salvar, libertar, manifestar a tua presença em nosso meio, é o que nós te pedimos e te agradecemos em o santo e glorioso nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno Salvador. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. E a irmã Iraci está com a oportunidade para encoar os hinos da arte. A palavra do Senhor. Queres neste mundo ser o vencedor, queres tu cantar nas lutas e na dor, queres ser alegre qual bom lutador, guarda o contato com teu Salvador, guarda o contato com teu Salvador, e a noite do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transformam de rezar. Dai-lhes a mensagem de amor sem paz, com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão viver, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em te ver, guarda o contato com o supremo ser, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer. Glória a Deus, aleluia. Guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem
não tinha esperança, nem Deus Santo, Deus vivo, Deus de poder, Deus de glória, aleluia. Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Glória a Deus, aleluia. Já veio em mim morar, a palavra santa veio. Deus de poder, Deus de glória, aleluia. Contemplar a luz, quem a Cristo me conduz. Deus de poder, aleluia. Amor me concedeu Jesus, Gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Glória a Deus, aleluia. Tu vem sem demorar, eu estou ansioso pra É Deus, aleluia. vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que amor Me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Glória a Deus, aleluia. gozar a salvação. Venha Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, os seus braços de amor. Glória a Deus, aleluia. Amor me Concedeu Jesus, todo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar 340. Glória a Deus. Glória a Deus. Eis que surge um povo forte e Glória a Deus, aleluia. e não teme nem a morte que a ele pertencer, e terá submissões. É Deus, aleluia. Deus santo, Deus vivo, Deus de poder, Deus de glória, aleluia. Um dos tais, podes tu também dizer sou um dos tais, podes tu também dizer sou um dos tais, o cenáculo reunidos, Glória a Deus, aleluia. pelo amor de Deus unidos a clamar em oração. Eis que o vento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu dizer também sou um dos tais. É mesmo Deus, aleluia. Um dos tais. Podes tu também dizer sou um dos tais. Um dos tais. Podes tu também dizer sou um dos tais. Glória a Deus, aleluia. Deus maravilhoso, Deus santo, Deus vivo, Deus de poder, Deus de glória, aleluia. E agora revestido com poder ao mundo sai. Podes tu dizer também sou um dos tais. Um dos tais. Podes tu também dizer sou um dos tais. Um dos tais. Podes tu também dizer sou um dos tais. Glória
testificar de todos das visões do céu, que Jesus maravilhoso proclama nosso Deus mais. Poderás então dizer, sou um dos pais. É mesmo, Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Deus santo, Deus vivo, Deus de toda a glória, aleluia! Oh, maravilha de Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glórias a Deus, aleluia! A igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré é um dos tais que irá herdar o reino dos céus, aleluia! Cristo Jesus, Ele está voltando, oh, glória, aleluia! Queridos, em pé, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de 1 Coríntios, no capítulo 9, e estaremos aqui fazendo a leitura costumeira desta igreja, do versículo 14 ao versículo de número 27. Amém? 1 Coríntios, capítulo de número 9, do versículo 14 ao versículo de número 27. O versículo de número 14 assim nos diz: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho certeza de nenhuma dessas coisas. Não escrevo isso para que essa se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule essa glória. Porque se mentir o Evangelho não tenho de que me gloriar, pois que nem imposta essa obrigação, já é de mim que não anunciar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Neste caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o Evangelho para não se dar não valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre para com todos, fiz o servo de todos para ganhar os demais. Procedi para com judeus como judeu, a fim de ganhar judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para com todos os meios, chegar a salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estágio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correr de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo já nos pede, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, não somos corruptíveis. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Mas esmurro meu corpo e reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Pai querido, Pai santo, Pai de poder, Pai de glória, toda honra, todo o nosso louvor seja entoado ao teu bendito nome, Senhor. Nós somos gratos por esta palavra poderosa, maravilhosa, Senhor, que o Senhor vem nos dar, nos enviar, nos ensinar, Deus querido. Que a tua vontade venha ser feita esta noite, que nós
nos assentar em nome de Jesus. Queridos, esta noite nós iremos aqui aprender algo a respeito que nos diz assim o tema: como obter a coroa da vitória. Glórias a Deus por isso. O nosso amado irmão, o apóstolo Paulo, em seu texto aqui lido por esta igreja, ele nos relata, aleluias, que ele pregou o Evangelho, que ele ensinou o Evangelho, e que o Evangelho dele iria, reino do Senhor Jesus Cristo, continuaria a ser pregada. E o que nos chama a atenção é que Paulo diz que ele anunciou o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Ele anunciou o Evangelho como uma obrigação, e que se ele não anunciasse o Evangelho, ai dele. A igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré tem que assumir esta responsabilidade, porque o Evangelho ele é o poder de Deus para a salvação do grego, para a salvação do judeu, para a salvação de todo aquele que nele crê. Glórias a Deus por isso. O apóstolo Paulo, ele diz que todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa incorruptível, ou seja, uma coroa corruptível, e nós que pregamos o Evangelho, nos dedicamos a buscar uma coroa incorruptível. Nesta noite o tema vai nos levar nessa sugestão do apóstolo Paulo para adquirirmos, glórias a Deus, uma coroa incorruptível. Como eu disse, o tema diz como obter a coroa da vitória. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está no caminho certo, ela está no percurso certo, ela está alcançando a coroa da vitória. Mas, queridos, o que é uma coroa? Uma coroa é um ornamento circular usado na cabeça em sinal de autoridade ou de vitória que uma pessoa recebe. Aleluia! A igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ela está almejando receber a coroa da vitória. Glórias a Deus. Obviamente que aqueles nossos irmãos que morreram em Cristo Jesus já estão com a sua coroa reservada. Mas nós que ainda estamos aqui labutando na terra dos viventes, temos que ter a convicção que nós vamos receber essa coroa para que ela venha a ser colocada, os nossos galardões que aqui iremos receber neste presente século e no porvir, para a glória de Deus. Então, queridos, eu quero lhe dizer esta noite: não desanime. A tua coroa está mais perto de você do que você imagina. Os atletas vencedores da época de Paulo recebiam coroas feitas de ramos de ouro, citado no versículo de número 25 aqui, como nós lemos. Essa coroa de ramos de ouro eles recebiam quando eles venciam as provas. Viu, queridos? Então, para se receber uma coroa, é necessário vencer as provas que estão se passando. Glórias a Deus por isso. Paulo relata no texto lido que os atletas vitoriosos da vida secular, veja bem, analisem, da vida secular, são premiados com coroas corruptíveis, que não tem significado nenhum na vida espiritual.
espiritual. Ou seja, não só na época de Paulo, como na atualidade, todo aquele atleta secular que corre atrás de receber um prêmio, uma coroa, esta coroa não representa nada para ele na vida espiritual. Aqui sim, na vida secular, tem-se os seus valores, e a mídia até assim destaca essas pessoas que adquirem, né, essas coroas, que chegam em primeiro lugar, que são vitoriosos. Glórias, é verdade, mas a Deus. O crente em Jesus, ele deve buscar na sua jornada aqui na terra, e eu quero que a igreja enfatize isso em nossos conceitos, porque é fundamental, e nós estamos levando essa palavra diretamente para o crente. O crente em Jesus, ele deve buscar na sua jornada aqui na terra a coroa da vitória, ou seja, a coroa da incorruptibilidade. Glórias a Deus, ter uma vida correta no presente século, aleluia. Mas aí eu tenho a certeza que vai surgir a pergunta na mente de muitos desses que ainda não compreenderam. E aí vem essa pergunta: como obteremos a coroa da vitória? Como você, igreja de Jesus, vai obter a coroa da vitória? Os atletas da vida secular, eles entram em provas e aí eles adquirem esta coroa, né? Que é uma coroa que o apóstolo Paulo nos diz que ela é corrupta, não é verdade? Porque eles criam meios que não vão trazer para a vida espiritual edificação, não é verdade? Mas como nós vamos adquirir esta coroa da vitória? O que nós temos que fazer? Como nós temos que nos comportar? Porque a coroa da vitória, a coroa da incorruptibilidade, ela na vida espiritual tem muito significado. E essa vida que nós estamos vivendo aqui, ela é passageira. Mas lá no mundo espiritual é eterna. Glórias a Deus por isso. Por isso é importante que nós venhamos esquecer da vida secular, dos prêmios da vida secular, e buscar sim os prêmios da vida espiritual. E a Bíblia, ela nos responde como nós vamos adquirir esta coroa para nós recebermos na vida eterna ao lado do nosso amado Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Alguém, por gentileza, aí localiza aí para mim 1 Coríntios capítulo 9 e o versículo 24. Outro, localiza aí Gálatas capítulo 5 e o versículo de número 7. Obteremos a coroa da vitória por meio de uma consagração plena. Glórias a Deus. Olha, igreja, você está no caminho correto. Você está andando no caminho da verdade, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade te libertou. Agora você está a passos largos, rumando para a nova Jerusalém que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré preparou para os salvos. Você agora precisa obter a coroa da vitória. E a coroa da vitória não é para todos não, viu? É só para a igreja de Jesus, viu? Porque é este galardão que o Senhor vai dar para a igreja vitoriosa. Então, qual é o meio de obter esta coroa? Buscando para a sua vida uma consagração plena. O que o mundo não faz, a igreja faz. Leia para nós aí 1 Coríntios, capítulo 9, e o versículo de número 24, para entendermos como a palavra do Senhor nos ensina. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só é bem? Correi de tal maneira que o alcanceis. Amém? Paulo está
chamando a atenção que as pessoas do mundo secular, as pessoas que não têm Jesus na sua vida, elas correm no estádio, elas correm para levar um prêmio, mas que a igreja deve correr de tal maneira que venha alcançar o prêmio que o Senhor tem preparado. Glórias a Deus. Assim como as pessoas da vida secular se dedicam, treinam para ganhar este prêmio, assim a igreja do Senhor Jesus Cristo deve se preparar para receber a coroa da vitória. Eles fazem exercício. A igreja, qual é o exercício da igreja que nós devemos colocar no nosso dia a dia? Uma consagração plena. Devemos jejuar, devemos mortificar a carne e fortalecer o espírito. Isso é um treinamento, queridos. Nós estamos aqui na Terra dos Viventes participando de um treinamento para herdarmos a vida eterna. Assim como eles correm na vida secular para alcançar esta coroa de incorruptibilidade, nós devemos correr, nos preparar para alcançar a coroa da vitória, a coroa da incorruptibilidade. É uma coroa que nós iremos receber na eternidade, viu, queridos? Então, amados, se preparem, consagrem a sua vida, levem a sua vida ao altar de Deus. Leia para nós Gálatas capítulo 5 e o versículo de número 7, por gentileza. Gálatas capítulo de número 5, versículo 7. Vós conheis bem quem vos impediu de continuar a obedecer a verdade. Vós conheis bem quem vos impediu de continuar a obedecer a verdade. Eis uma pergunta: quem é que pode nos impedir de fazermos aquilo que o Senhor nos ensina? Somos nós mesmos, se dermos lugar para os desejos da carne. Como nós vamos vencer os desejos da carne? Como nós vamos deixar de praticar a vontade da carne? Consagrando a nossa vida, buscando o Senhor em nossas orações, colocando a nossa vida no altar de Deus. Ninguém pode nos impedir, somente nós lhe demos lugar. Viu, queridos? Não desanimeis. Uma vida santa, ela agrada a Deus. Talvez seja difícil você jejuar. Talvez seja difícil você tirar um dia de consagração. Talvez você pense que não consegue. Mas só de você saber que você está agradando a Deus, isso é motivo de você passar por todas as dificuldades. Você vai se tornar uma pessoa forte espiritualmente. Todos aqueles que se levantarem contra você vão cair por terra, porque você está em comunhão com o Espírito Santo do Senhor. Aleluia! A tua vida, ela está consagrada. E aí você, com a vida consagrada, tem meios de você adquirir a coroa da vitória. Amém, queridos? Glórias a Deus. Então vamos colocar a nossa vida em plena consagração para agradarmos o Senhor e se tornarmos pessoas fortes espirituais. Amém? Se tornar pessoas que fazem a diferença na terra dos viventes. Porque o povo que está nesse mundo largado sem Deus, eles estão passando por diversas dificuldades. E quem pode ensinar o meio deles saírem desses problemas é a igreja, indicando para o Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor de todos nós. Amém? Igreja, você é luz, você é sal, você é a diferença. Aonde você está, aonde você colocar a planta do teu
frente. Como obteremos a coroa da vitória? Por meio da renúncia. Viu? Procurem para nós Romanos capítulo 8, versículo 13. Queridos, como eu disse, nós temos que renunciar aos desejos da nossa carne. Queridos, a nossa carne, ela só busca coisas contrárias ao Espírito. A carne, se você não mortificar a carne, você vai pecar contra Deus. Quais são os desejos da carne? A Bíblia nos leva mais ou menos a 18 desejos da carne, contra 8 do Espírito. A carne, para nada ela presta. A carne, a única utilidade dela é para fazer de nós pessoas carnais. Pessoas que não amam o próximo, pessoas que não amam a Deus, pessoas arrogantes, pessoas prepotentes, pessoas que não valorizam o próximo. Viu, queridos? Agora o Espírito, ele nos une a Deus, porque a Bíblia diz que Deus é Espírito. Glórias a Deus por isso, aleluias. Então, queridos, vamos fortalecer o nosso Espírito e vamos enfraquecer a carne. Devemos nos renunciar a todos os desejos da carne. Leia para nós Romanos capítulo 8, versículo 13, por gentileza. Porque se vivermos segundo a carne, morreremos, mas pelo Espírito mortificados as obras do corpo e viveremos. Amém? O que eu disse. Veja bem que Romanos nos mostra que o que eu falei é fato. Porque se viveste segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Queridos, o nosso corpo, ele é como um vasilhame que segura o nosso espírito aqui na terra. O dia que este corpo for desfeito, o nosso espírito vai de encontro a Deus. Obviamente que eu estou falando isso para a igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, porque ela tem um compromisso com Deus e Deus é fiel sobre a sua palavra para se cumprir. Glórias a Deus. Mas aqueles que não têm compromisso com Deus, quando os seus corpos são desfeitos, o seu espírito é recolhido para o sofrimento. É totalmente diferente do espírito do crente. Por isso, queridos, é necessário que nós venhamos renunciar todos os desejos do nosso corpo e fortalecer os desejos do Espírito. Como é que nós vamos fortalecer o nosso Espírito? Orando, jejuando, lendo a palavra do Senhor, estando na igreja, tendo comunhão com os irmãos, obedecendo a palavra do Senhor. Amém? Nós fazendo isso, a carne vai enfraquecer, não é verdade? E aí os vícios da carne, eles vão estar manipulados. E nós seremos vasos vitoriosos, aleluia. Ou seja, devemos reprimir os desejos carnais. Amém, queridos? Glórias a Deus por isso. Como obter a coroa da vitória? Abandonando todo o pecado. Todo, querido, é todo, é uma apanhada geral. Do menor pecadinho que o ser humano acha que é, ao maior. Todo tipo de pecado tem que ser tirado. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e Romanos capítulo 13, versículo 12 vai nos ensinar que nós devemos abdicar de cometer pecados. Queridos, um palavrão que uma pessoa xinga, ela já cometeu o pecado. E nós temos muitas pessoas que têm a boca porca. Muitas pessoas que em 4 palavras, 3 é palavrão. Pessoas que fazem gestos obscenos estão cometendo pecados.
Pessoas que estão expondo o seu corpo estão cometendo pecados. Pessoas que estão fazendo fraude estão cometendo pecados. Pessoas que estão enchendo a cara de cachaça, a Bíblia diz que está cometendo pecado, porque o nosso corpo é dentro do Espírito Santo. Pessoas que estão se prostituindo estão cometendo pecado. Pessoas que estão adulterando estão cometendo pecados. Pessoas que não amam a Deus estão dentro do pecado. Todo tipo de coisa que é contrária à palavra do Senhor é pecado. Então, o apanhado geral do pecado é grande, e pelo menos 99% da população do mundo, ela está dentro do pecado. Mas para a igreja de Jesus, há um alívio. A Bíblia diz que se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Basta tão somente que nós venhamos pedir perdão a Deus, a Jesus, e Ele vai interceder diante de Deus por nós. Glórias a Deus por isso. Mas é preciso reconhecer que pecou, porque o orgulho de determinadas pessoas, ela não chega a reconhecer que está dentro do pecado. Ela diz que é normal. A própria mídia induz o ser humano para que ele adentre o pecado. Através dos programas das televisões, não é verdade? Glórias, né? Seja dado o nome do Senhor que nos está alertando a respeito disso. Então nós devemos dedicar. Olha que outra coisa interessante que é pecado também. A gula. Comer excessivamente é pecado. Como é que funciona comer excessivamente? É quando a pessoa come demais que a barriga dói. De não caber mais nada de dentro do estômago da pessoa, ela passa mal. Ela cometeu um ato de pecado. Não é verdade? Você quer ver outro tipo de pecado também? É quando a pessoa olha para, ou seja, sexos opostos, um olha para o outro e deseja um ao outro. Cometeu pecado. É necessário gentilmente pedir perdão a Deus. Porque se houver arrebatamento, este que cometeu tal ato vai ficar e sofrer as consequências. Então, queridos, tudo aquilo que tem jeito de pecado, jeitinho de pecado, né, tem que ser tirado das nossas vidas para nós recebermos a coroa da vitória. Leia para nós aí Hebreus capítulo 12, versículo 1, por gentileza, confirmando o que eu disse aqui agora. Portanto, também nós, visto que temos a rodearmos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e de todo pecado que tendencialmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém? Olha só, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas, desembaraçamos-nos de todo o peso do pecado. Queridos, quantas pessoas não estão ao redor de você, olhando para você, e quando você comete um erro, um deslize, o dedão dele aponta para você, principalmente quando é igreja, falando lá, ó, aquele lá é pastor, aquela lá é irmãzinha da igreja, aquele lá é um jovem da igreja, está pecando. Porque um dedão do chifrudo, do rabudo, do sanguinolento, do cacarás de Satanás é para acusar a igreja. E ele usa justamente as pessoas que estão dentro do pecado. Por isso que a igreja não pode deixar que o pecado adentre a vida
querem pagar, compraram e não pagam. Queridos, a igreja tem que se livrar de todo o laço do pecado. Viu, queridos? Se nós não nos livrarmos desses pecados que é cometido aí no dia a dia, queridos, nós estamos correndo um grande risco de morarmos a nossa eternidade longe do Senhor. Viu? Os jovens que ficam aí, viu, aí se mancebando, é pecado. Queridos, tem tanto meio de pecado que o diabo criou para fazer que o homem venha morar afastado de Deus. Mas a igreja tem que ser sábia. A igreja tem que abdicar de cometer pecado, viu? Não cometam pecado. Romanos capítulo 13, o versículo 12, por gentileza, leia para nós. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e precisamos das armas da luz. Amém? Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixamos, pois, as obras das trevas. As obras das trevas é essas, algumas que eu citei aqui. E tem muitas outras, queridos. Mas a Bíblia diz que nós devemos deixar as obras das trevas e nos revestir das armas da luz. Devemos ter uma vida honesta. Devemos ter uma vida casta. Uma vida abençoada. Devemos meditar quando abrimos a nossa boca para falar alto, para chegar a alguém. Queridos, nós devemos buscar a santidade para a nossa vida. Como nós vamos adquirir o conhecimento da santidade? Meditando na palavra de Deus. É fácil, queridos. Não é impossível. O mundo segue uma trajetória, mas a igreja tem outro processo a seguir. A igreja fez um compromisso com Jesus que ela seria santa em toda a sua maneira de viver. Nós não podemos deixar o príncipe deste mundo nos enganar através da mídia. Existe por aí, queridos, muitos lobos disfarçados de ovelhas que estão tentando nos tirar a razão das nossas vidas em crer em Cristo Jesus. Vamos correr a passos largos dos pecados, viu? Vamos mortificar a nossa carne para nós não praticarmos pecado. Não vamos abrir a nossa boca para xingar palavrão. Hoje, o que a maioria das crianças que a gente vê é com a boca suja, precisando ser lavada com sabão. Mas o sabão que vem lá no trono de Deus. São crianças mostrando acenos obscenos. Não é verdade? Então, queridos, nós não podemos copiar isso para a igreja. Os nossos filhos têm que ter uma criação diferente. A Bíblia diz que o filho do crente, ele é herança do Senhor. Amanhã ele é futuro pregador. Amanhã ela é a futura cantora da igreja. Amanhã é o missionário. Então a Bíblia diz: ensina o caminho que teu filho deve andar, para que amanhã ele não venha se desviar. Queridos, nós não estamos aqui para julgar, mas talvez algum daqueles jovens lá de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, se tivessem aprendido com seus pais o caminho da igreja, talvez eles não teriam entrado naquela tragédia ali. Eles estariam dentro da igreja fazendo a diferença. Acontece que muitos pais resolvem corrigir os seus filhos quando já é tarde. E aí não tem como. Tem que começar no berço e ensinar que Jesus ama ele, que Jesus busca a santidade dele, que Jesus tem uma grande obra na vida dele. Viu, queridos? Então, queridos, vamos tirar da nossa casa, vamos tirar da nossa vida qualquer coisa que nos leve a pecar. Amém? Glórias a Deus por isso, porque se nós fazemos
disso, nós vamos obter a coroa da vitória. A coroa que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Glórias a Deus por isso. Como obteremos a coroa da vitória? Perseverando na carreira. Qual carreira? A carreira que nós estamos vivendo. A carreira de um bom evangelista. Fazendo a vontade de Deus. Pregando o Evangelho de Deus. Está tempo e fora de tempo. Pregando o Evangelho de Deus com o nosso testemunho de vida, com a nossa palavra, com a nossa singeleza. Pregando o Evangelho de Deus como Ele tem nos ensinado e nos pedido. Aleluia! E de pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. O importante é que nós venhamos prosseguir, que nós venhamos perseverar dentro desta carreira, buscando a santidade, buscando uma vida comportada, buscando uma vida decente, não é verdade? Dando bons testemunhos de crentes em Jesus. Amém? Leia para nós aí Apocalipse capítulo 2, versículo 10 e outro aí em Hebreus capítulo 12, versículo 1, a parte final somente, ou seja, a parte C. Para nós entendermos como é perseverar na carreira. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Nada temas das coisas que há de acontecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de diversos dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O Senhor está dizendo que o inimigo está feroz. O inimigo não está satisfeito com a igreja do Senhor. Ele persegue a igreja do Senhor e ele não vai desistir nunca. Ele vai até as últimas consequências. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos ser fiel até a morte. Aleluia! Porque se nós somos fiel até a morte, se nós perseverarmos nesta carreira, nós iremos receber a coroa da vida, nós iremos receber a coroa da vitória. Glórias a Deus por isso. Não vamos desanimar por mais que venham nos jogar pedras, por mais que venham querer nos humilhar, por mais que venham querer desfazer de nós. Queridos, não parem. Não pare essa jornada. No final você tem um grande prêmio. No final você terá a bênção de Deus. Jesus disse: vinde a mim, benditos do meu Pai, receber por herança o que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Jesus está lhe aguardando. Jesus está ansioso para lhe ver. Não desanime nessa jornada. Não pare, não entregue a tua coroa, viu, queridos? Persevere. Deixa o diabo, que ele já é um derrotado, e todos que servem a ele são igualmente, todos vão para o lugar, mas a igreja de Jesus vai para o céu, a igreja de Jesus vai morar na Nova Jerusalém. Lá é só glória, lá é só alegria, lá é festa. Quem vai nos servir, a Bíblia diz que é o nosso amado, soberano Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Olha que prêmio maravilhoso você tem, igreja. Olha o que ele aguarda, olha o que ele espera. Não desanima nesta carreira. Persevera, viu, queridos? Aleluia. Leia para nós Hebreus capítulo 12, o versículo 1, a parte C. Aí quando diz corramos. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É isso que Deus nos deu. É isso que está proposto por Deus para a nossa vida, querido. E de pregar o Evangelho. Tenha uma vida santa. Tenha uma vida casta. Sejam meus adoradores. É o Senhor que está me chamando. Ele lhe convocou. Ele lhe protege. A Bíblia diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não vais ser atingido. Viu, queridos?
Não parem. Não parem. Você está com as mãos na tua coroa. O diabo quer tomar. Não entregue. Não entregue. Ele só pode tomar a tua coroa da vitória se você entregar. Se você desobedecer a palavra de Deus. Se você sair do caminho do Senhor. Se você afastar da igreja de Jesus. Aí o diabo vai tomar a tua coroa como tomou em muitos outros por aí, viu, queridos? Mas não entregue a tua não, viu? Persevera. Ser valente. Foi cantado, né? Ser valente até o fim, queridos. Seja guerreiro. Guerreiro da luz. Aleluia. Como obteremos... Deixa eu voltar um pouquinho aqui atrás, queridos, que ficou faltando aqui, um complemento aqui. Como obteremos a coroa da vitória? Por meio de uma vida de santificação. Hebreus capítulo 12, versículo 14, Mateus capítulo 5 e o versículo 8. Queridos, ter uma vida santa, para muitos parece que é impossível. Para muitos, se torna algo grande. Mas se nós observarmos a palavra do Senhor, e o que é ter uma vida em santidade, nós conseguiríamos colocar a nossa vida nessa posição que Deus nos cobra. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Nós podemos ser santo em toda a nossa maneira de viver, no nosso andar, no nosso falar, no nosso vestir, no nosso comprar, na nossa conduta. Não é difícil. Deus pede de nós o básico. Ele não quer que nós venhamos ser santarrão, não. Ele não quer que nós venhamos ser extremistas. Deus quer que nós venhamos ser equilibrados. Ter uma vida em santidade é estar vivendo o Deus da nossa vida. É fazer as coisas corretas que Deus nos pede e nos ensina na sua palavra. É vivermos dentro de uma sociedade observando todas as leis morais, todas as leis cívicas. É ser um cidadão honesto, um cidadão que paga os seus impostos. É ser uma pessoa respeitável, que respeita da criança ao idoso. É ser uma pessoa bem apresentável. Não é difícil ser santo, mas tem algumas pessoas que não querem. E isso não é problema nosso. O nosso problema, para nós obtermos a coroa da vitória, é ter uma vida na santificação, queridos. Nós seremos, ou toda a raça humana, ela será julgada individualmente. Cada qual vai dar conta da sua vida. Cada qual vai ter que responder pelo que tem feito na terra dos viventes quando esteve aqui. Todo mundo vai ter que se apresentar diante de Deus. Uns para receber seus galardões, uns para receber a sua herança eterna, e outros para receber a sua condenação eterna. Ninguém vai escapar de estar na presença de Deus. Não vai haver lá desculpa como houve no Éden, no paraíso, quando Adão jogou a culpa para Eva, Eva para Adão, Eva para a serpente. Cada um de nós vai prestar contas a Deus. É a hora da verdade. Papai não vai defender filhinho. Mamãe não vai defender filhinho. Filhinho não vai defender irmãozinho. É Deus e o homem. Mano a mano, olho a olho. Por isso é necessário que nós venhamos buscar a santificação. A Bíblia diz que até os doidos vão encontrar o caminho da salvação. Viu, queridos? A coisa é muito séria. Você está ganhando uma coroa, a coroa da vitória. Jesus pagou um preço muito alto na cruz do Calvário. Você não pode
banalizar isso, não. Como muitos têm banalizado por aí, pisado no sangue de Jesus. Mas vão dar conta do que estão feito, do que estão fazendo. Vão ter que prestar conta mais cedo ou mais tarde. Viu, queridos? Hebreus capítulo 12, versículo 14. Leia para nós, por gentileza. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos. E o homem seguir a palavra diz, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A paz, queridos, com todos, fica quase que difícil de seguir. Porque o ser humano, ele é enxerido, ele é então, ele se preocupa mais com a vida alheia do que a própria dele. Ele é aquele sujeito que enrola o rabo sempre em cima e aponta o dedão. Ele quer saber que hora você sai, ele quer saber que hora você chega, ele quer saber o que você está comendo, ele quer saber a tua dívida, ele quer saber o que tu está vestindo. Ele fica preocupado 24 horas com a sua vida. Ele te intriga, ele quer te esfaquear da tua cara, ele quer te humilhar. É a natureza humana. Ela tem esses conceitos. Por isso que é quase que impossível seguir a paz com todos. Para você seguir a paz com todos, muitos desses aí você tem que desfazer. A sua amizade não pode ser ampla, tem que ser curta. Porque se você tiver uma amizade ampla, você vai se associar. Diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Se tu anda com pé inchado, tu é pé inchado. Se você anda com homossexual, tu é homossexual. Por mais que você não queira ser, você é simpatizante. Se você anda com ladrão, tu é ladrão. Se você anda com maconheiro, tu é maconheiro. Se não é, você é simpatizante. Tem um agravante. Então, queridos, para nós termos uma vida em paz com todos, é necessário que nós venhamos ser bem discretos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Entrar para dentro de casa, fechar a nossa porta e acabou. Porque, queridos, hoje o que mais toca na mídia é a vida alheia. Esses jovens que morreram lá em Santa Maria, eles tiraram manchete em todo o meio da mídia. As redes sociais é o que mais falam. Cada um dando o seu parecer. Eles estão preocupados, o mundo está preocupado com a miséria do próximo. Mas nós não, queridos, nós somos a igreja. Nós temos que estar preocupados com a salvação de todos. Que todos venham morar no céu. Que todos venham estar com Jesus. Embora é quase que impossível. Porque nós estamos debaixo de um livre-arbítrio. E cada um vai escolher onde quer morar. Mas nós temos que buscar a paz. E a paz tem que ser restrita, queridos. Nem no meio dos familiares hoje, se nós convivermos e abrirmos o nosso coração, nós estaremos seguros. Porque quando você desabafa para um parente seu, vira notícia. Você hoje não está podendo confiar em ninguém, como a Bíblia diz. Maldito o homem que confia no homem. A paz, querido, a paz com todos é quase impossível, a não ser no contexto que eu lhe disse para vocês, como toda a descrição. Não é todo mundo que levanta de manhã e está com a cara bonita, não. A maioria das pessoas levanta a sua manhã com a cara azeda, mal-humorado. Hoje ele conversa com você, amanhã ele vira as costas para você. Se você for mesmo adentrar, querer saber por quê, você não vai ter paz com um sujeito assim. Mas se você estiver olhando para o autor e consumador da sua fé, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, fazendo aquilo que a palavra ensina, você vai ter paz com todo mundo. A Bíblia diz que quando nós agradamos a Deus, até os nossos inimigos nos dão paz. Viu, queridos? A paz é quase que impossível, mas a santificação é
santos em Cristo Jesus. Vamos colocar os mandamentos de Deus na nossa vida. Vamos praticar o que Deus tem nos ensinado na sua palavra. Essa igreja ela tem 2 anos de fundação. Desde o dia que nós começamos esta igreja, que é pregar a respeito da santificação. O Senhor tem se agradado desta igreja e tem nos abençoado. Aqueles nossos amados irmãos que têm nos acompanhado aí através da internet, que têm nos enviado e-mails, têm simplesmente glorificado o nome do Senhor através deste trabalho. Mas por quê? Porque nós estamos assumindo a responsabilidade de colocar em nossa vida a santificação, de pregarmos a palavra do Senhor e viver a palavra do Senhor. Viu, queridos? A coroa da vitória está na tua mão. Tão somente busque ela através da sua santificação e a paz com todos. Leia para nós Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os de coração, porque eles verão a Deus. Amém? Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Queridos, o que é um limpo de coração? Uma pessoa limpa de coração é que não tem maldade dentro do seu coração, é que não maquina maldade contra o próximo no seu coração, é que não tem palavrões dentro do seu coração. São pessoas que têm um coração puro para com Deus, tem amor em seus corações. A Bíblia diz assim, ó, se o teu coração não te acuse, tende paz com Deus. É a primeira coisa que nos acusa, querido, é o coração quando nós fazemos coisa errada. Quando nós mentimos. Queridos, nós vivemos num mundo de mentira. Quantas pessoas mentirosas existem aí, queridos, que inventam a mentira. Eles inventam a mentira que eles mesmos acabam acreditando. Conta-se uma história que um rapaz, ele gostava de assustar os seus colegas. Ele subia a montanha e dizia para todos, lá na montanha tem um buraco. E aí, certo dia, ele subiu para a montanha e ele viu um buraco que ele dizia para todos que existia. E o buraco era o abismo. Muitos dos seus amigos evitaram de ir na montanha. Mas ele foi. E a história diz que ele se perdeu. Ele contava, assustava, inventava uma mentira. Lá não tinha buraco, mas o fim dele estava marcado na montanha. Há pessoas que mentem num ponto que eles se deixam, juram que é verdade. E a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Queridos, se porventura estiver dentro do teu coração qualquer mentira, enquanto há vida, tire ela para fora e peça perdão a Deus. Porque a Bíblia diz, depois que o homem morre, segue-se o juízo. Tudo que nós tivermos de fazer, ou bem ou mal, é com a nossa vida. Porque lá, queridos, só vai ser batido o martelo para a esquerda ou para a direita. E oxalá que você vá para a direita. Oxalá que você vá para o meio das ovelhas, não para o lado dos bodes. Tente um coração limpo, que você vai ver a Deus. Se o teu coração for sujo, cheio de mentira, cheio de covardia, cheio de amargura, cheio de inimizade, de vingança, você não vai ver a Deus não. Você vai morar distante de Deus. E a tua coroa não será uma coroa de incorruptibilidade, mas será uma coroa corrupta. Viu, queridos? Guardem isso em vossos corações, essa palavra, para que o príncipe das trevas não venha vos enganar.
cuidado. Ele é sagaz, ele é sujo, ele é traiçoeiro. E ele tem levantado muitas pessoas para estar do lado dele, para tentar calar a igreja, para tentar desanimar a marca da igreja. Mas ele é um derrotado. E todos que se associam com ele é um derrotado igualmente, porque o lugar dele já está preparado. E na consumação dos séculos, ele vai para lá com todos os seus seguidores. Como obteremos a coroa da vitória? Lutando segundo as normas. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Queridos, para obter a tua coroa, a coroa da vitória, é preciso seguir as normas. Queridos, tudo que é criado, se não houver norma, vai falir. Dentro de uma casa, no meio familiar, se não houver normas, as pessoas que estiverem vivendo ali dentro vão sofrer consequências drásticas. Haverá divórcio, haverá separação da família, haverá enfermidades, mortes. Porque a norma que era para ser seguida foi desfeita. A norma é o princípio de Deus. Deus quer que todas as pessoas venham andar dentro das normas. O que é norma? É os mandamentos do Senhor. É a palavra de Deus. Uma igreja, para que ela venha subsistir, é necessário que ela tenha normas. Se a igreja não tiver normas, ela vai fechar as portas e o inferno vai prevalecer. A nossa vida, para ser uma vida regalada na prosperidade, é necessário que venha ter normas. Tudo que nós vamos fazer tem que estar debaixo de normas. Nós vivemos num país tropical. Nós vivemos num país que nos dá uma liberdade. Mas esse país está debaixo de normas. Se nós desobedecermos as normas, nós seremos julgados por elas. Certo, queridos? Normas, elas são feitas para se cumprir. Para nós alcançarmos a nossa coroa da vitória, nós temos que estar debaixo das normas da palavra de Deus. Leia para nós, por gentileza, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5, confirmando. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Igualmente, Paulo nos diz aqui, Timóteo nos diz aqui, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Tem pessoas que gostam de burlar as normas. Em uma disputa, se alguém burlar as normas que são ali estabelecidas, elas perdem o prêmio. Nós vimos há algum tempo aí atrás da mídia, pessoas que foram condecoradas com medalhas, ganharam nas Olimpíadas, levaram a fama de melhor. Alguns meses depois descobriram que eles haviam burlado as normas. Eles perderam aquela condenação, a sua medalha de honra, condecoração. Ela foi passada para a pessoa que estava em segundo lugar, que obedeceu as normas. Assim é que a Bíblia nos chama a atenção, queridos, que lá no céu nós teremos surpresa. Tem muitas pessoas que estão achando que vai para o céu e não estão cumprindo as normas. Esses aí, quando chegarem na porta do céu, a Bíblia diz que Deus vai dizer assim: afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Queridos, quer receber a tua coroa
siga as normas, siga a palavra de Deus. Nós devemos lutar conforme a palavra de Deus. Não adianta você ficar pegando a palavra de Deus aqui para trazer opressão para as pessoas. Não adianta você trazer a palavra de Deus aqui para servir de escudo para você quando você faz as coisas erradas. Não adianta você usar as normas da igreja para esconder a sua mentira. A Bíblia diz que tudo será revelado. Que não adianta ficar nada escondido. Que Deus vai fazer que ele seja manifestado. Vamos seguir as normas do Senhor. Vamos ser santos. Vamos ser irrepreensíveis. Vamos viver uma vida casta. Independente de quem goste de nós, queridos. Não te preocupa com quem gosta de você. A Bíblia diz assim, importa agradar a Deus do que quem gosta de você. Viu? Porque se você for agradar quem desgosta de você, viu? Quem desgosta de você, você vai desagradar a Deus. É isso? Importa agradar a Deus, repetindo aqui, que eu acho que a frase saiu meio equívoca, não é verdade? Importa agradar a Deus do que aqueles que desgostam de você. Viu? Agrada a Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Aleluias. A norma de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Vamos seguir. Glórias a Deus por isso. Aleluias. Vamos lutar dentro da verdade. Vamos ser o sal dessa terra, mediante a palavra de Deus. Vamos ser a luz nessa terra, conforme o que a Bíblia nos ensina. Não vamos querer ser nem mais, nem menos. Vamos ser aquilo que é o básico. Queridos, nós temos um objetivo aqui nessa terra. É de alcançar a nossa salvação eterna. Mais cedo ou mais tarde nós estamos indo embora deste mundo. Quer seja pelo arrebatamento ou pela nossa morte. O importante é nós não perdermos as nossas convicções, como muitos já perderam. Viu, queridos? Se nós estivermos dentro das normas de Deus, ninguém pode nos atrapalhar. Ninguém. Agrada-te ao Senhor. Amém? Glórias a Deus por isso. Como obteremos a nossa coroa da incorruptibilidade? Como? Oh, aleluia! Mantendo algo diante dos olhos. Filipenses capítulo 3, versículo 14 e Hebreus capítulo 3, versículo 1. Queridos, cria-se um alvo e a gente visa este alvo. Cria-se um objetivo e tem-se um desejo de chegar àquele objetivo. Vamos manter esse objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo, qual é o alvo? O alvo, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o nosso objetivo aqui na terra a ser alcançado. Leia para nós Filipenses capítulo 3, versículo de número 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você em Cristo Jesus tem uma vocação. Você está alistado no exército do Deus vivo.
Deus tem um propósito contigo. Aleluias. A tua vocação é para morar no céu com Deus. O diabo sabe disso. E ele vai tentar te impedir. Mas o teu alvo é o céu. Aleluias. O teu objetivo é ter uma eternidade ao lado do Senhor. Oh, aleluias. Não tire os teus olhos deste alvo. Não tire o propósito do teu coração deste alvo. Não mude os teus passos deste alvo. Siga sempre avante. Leia para nós Hebreus capítulo 3, versículo de 1. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, esperai Jesus Cristo, apóstolo e sacerdote da nossa tradição. Glórias a Deus. Por isso, santos irmãos, que participei da vocação celestial. Queridos, nós, a igreja de Jesus, ela tem a vocação de ir para o céu. O nosso alvo é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso sumo sacerdote. Amém? Glórias a Deus por isso. Devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Cristo Jesus. Ele está de braços abertos nos aguardando, queridos. Ele está com a coroa para nos coroar. Aleluia. Queridos, contemplem Jesus na porta da Nova Jerusalém, te esperando. Aleluia. Vinde benditos, oh, aleluia. Isso é privilégio, queridos. Não podemos entregar a nossa coroa. Não podemos tirar os nossos olhos deste alvo. Queridos, por mais que o mundo queira nos oferecer os seus manjares, não vamos nos vender. Não vamos nos corromper. Queridos, é melhor estar com Deus do que sem Deus. É melhor ser chamado de crente quadrado e morar no céu do que ser chamado de amigo dos homens. Viu, queridos? Não desanime nessa jornada. Deus está contigo. Deus está no teu barco. Amém? A coroa é tua, querido. A coroa é nossa. A coroa é da igreja do Senhor Jesus Cristo. O diabo quer botar a mão, mas não vamos deixar não. Nós somos guerreiros. Nós estamos dentro de uma guerra. Uma batalha espiritual. Mas nós somos vencedores. A nossa cara de mal do diabo é brava. Ele tem que passar a passos largos da nossa casa, da nossa vida, da nossa finança. Nós temos um Deus do ouro e da prata. Um Deus que é o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores. É um Deus todo-poderoso, aleluias. É um Deus que conhece a cada um de nós. Sabe as nossas falhas, sabe os nossos talentos. É um Deus que confia em nós. É um Deus que conta conosco. Não vamos desanimar não, viu, igreja? A qualquer momento, a trombeta vai soar e nós vamos embora deste mundo. Estamos vivendo um tempo de colheita na terra. Deus está colhendo. Deus está antecipando a consumação, queridos. Vamos ser atalaias, vigilantes, para que numa dessas colheitas a gente não seja colhido fora do tempo.
conta conosco. Na hora que a nossa obra acabar aqui na terra, Deus vai nos levar para morar com Ele. Mas enquanto o Senhor não nos levar, vamos continuar dentro deste propósito, fazendo isso do Senhor Jesus. Amém? Concluímos que a coroa da vitória só pode ser obtida se obedecermos à palavra de Deus. Então, queridos, vamos buscar a nossa. Amém? Não é difícil. A palavra está aí. Deus, em Cristo Jesus, os abençoe ricamente. Se assim Deus permitir, quinta-feira, estaremos aqui em mais um culto de Santa Ceia, onde estaremos aqui fazendo lembrança, fazendo menção da morte e da ressurreição do nosso amado Senhor Jesus Cristo de Nazaré, até que Ele venha, como Ele tem nos ensinado na palavra. E não vamos olhar para trás não, viu? Vamos olhar para frente. Vamos olhar para Jesus. Ele sabe de todas as coisas. A nossa vida é propriedade particular do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé, fazemos uma oração para o encerramento deste trabalho. Olha aqui, mas olha aqui a unção de Deus. É lá para poder se orar ainda da história. Amado Senhor. Senhor, meu Deus, Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos, Senhor amado, na tua presença, Pai, te louvando, te agradecendo, Senhor, pela tua palavra, pelos bons, Pai amado, que foi cantada, Pai, em teu nome. Pai amado, em nome de Jesus, Nazaré, manda nossas vidas nas tuas mãos. Pai, tu és o Deus que tudo pode, Pai amado. Tu és a resposta, Senhor, para operar maravilhas, Pai, em nossas vidas, Senhor. Oh, Deus amado, obrigado por essa palavra poderosa, Deus. Oh, Jesus, é que a gente agradece a semelhança da tua palavra, Pai. Meu Deus, salva, cura, liberta, meu Deus, Pai. Nossos filhos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nos fortalece, nos ajuda, em nome de Jesus. Serei em vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós e que todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.